Mateus 16, 18. Vamos ler juntos, bem forte. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que ele edificaria a sua igreja sobre ele mesmo. E Pedro era apenas uma pedra, uma pedrinha dessa igreja. Porque a igreja foi edificada sobre Cristo, ele é o fundamento da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento da igreja, além daquele que foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Então Cristo é o fundamento, Cristo é a base, Cristo é o alicerce, a pedra angular da igreja. É sobre Cristo que a sua igreja está edificada, sustentada. E por isso a sua igreja não pode ser destruída. Amém, irmãos? Não é Pedro o fundamento da igreja. Pedro, ele é um dos elementos do alicerce secundário da igreja. Porque a Bíblia nos diz em Efésios que a igreja de Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Entenderam? A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas esse fundamento, ele é secundário. Ele é depois de Cristo. Por isso que Jesus está falando sobre essa pedra, edificarei a minha. Ele está falando que Pedro é uma pedra do fundamento da igreja, mas ele é só uma pedra, porque tem os outros apóstolos. Tem os outros apóstolos nesse fundamento. E Cristo é o fundamento verdadeiro. Por isso a igreja é inabalável. A igreja de Cristo é indestrutível. Ele está dizendo, eu edificarei. E o diabo não pode destruir a igreja. Pelo contrário, a igreja avança contra as portas do diabo, e escancara essas portas, e saqueia do inferno aqueles que Cristo quer salvar. É isso que ele está falando. A igreja avança contra as portas do inferno, e entra no próprio território do diabo, e saqueia, resgata de lá, aqueles que são de Cristo. E é por isso que você é convocado a sair com essa igreja para evangelizar. E se você não vem, você está sendo desobediente a Cristo. Você está sendo desobediente, infiel ao chamado não do pastor Roberto, mas de Cristo, para anunciar o evangelho aos perdidos. Porque através da pregação do evangelho que essa igreja faz, que todo cristão tem de fazer, através dessa pregação do evangelho, é que o pecador, pelo Espírito Santo, é regenerado, é ressuscitado, recebe fé e arrependimento, é convertido a Cristo, vem para a igreja, faz a preparação para o batismo e é recebido na igreja por meio do batismo por pública profissão de fé. Mas é preciso que você vá lá pregar o evangelho. É preciso que você pregue o evangelho no seu dia a dia, aonde você for, onde você estiver. Que você anuncie o evangelho da salvação. E que você venha com a igreja para evangelizar. Se você não está fazendo isso para resgatar as pessoas do inferno, você está sendo desobediente e infiel a Cristo. E isso é problemático. Isso é muito problemático. Eu espero que você esteja ciente disso. Que isso é muito problemático. Agora, irmãos, nós temos que lembrar que o Brasil está repleto de evangélicos desigrejados. O Brasil está repleto de evangélicos desigrejados. E se você lhes perguntar qual o motivo, qual a razão que você não tem uma igreja local, que você não frequenta, não é membro, não tem compromisso com a igreja local, por que você diz que é cristão, que é até evangélico, que é um servo ou uma serva de Deus, mas você vai numa igreja num domingo, noutra igreja em outro domingo, e fica de igreja em igreja, não se compromete com nenhuma comunidade do Senhor Jesus? Qual o motivo? Essas pessoas, quase todas praticamente, eu acredito, vão dizer que a culpa é da igreja,
que a responsabilidade é da igreja. Não, eu não tenho igreja local, não tenho compromisso. Sabe, é porque a igreja, o pastor, eles fizeram isso ou aquilo comigo. Mas, irmãos, eu diria que no caso das igrejas bíblicas, no caso de pessoas que tiveram nas igrejas bíblicas, na maioria das vezes, o problema não foi a igreja. O problema, a responsabilidade da pessoa ter saído, estar desigrejado, não foi a igreja. A causa foi a própria pessoa. A própria pessoa. Porque no caso das igrejas bíblicas, os pastores são fiéis, são verdadeiros, ainda são imperfeitos, mas são verdadeiros e fiéis. No caso das igrejas bíblicas, a maioria dos membros ainda são cristãos reais, cristãos verdadeiros. Então a pessoa ficou frustrada ou decepcionada com alguém ou alguma coisa na igreja, não é geralmente motivo para ela sair de uma igreja bíblica. Não é motivo. Tem sim exceções, mas na maioria dos casos, quem sai de igreja bíblica não sai por culpa da igreja, por responsabilidade da igreja, na maioria dos casos. E por isso, eu quero, nessa noite, nem é uma pregação que eu quero fazer, mas é uma meditação, é um alerta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite. Você que é membro da comunidade reformada. Eu sei que é muito oportuno falarmos desse tema hoje, porque estamos recebendo novos membros da igreja. Por isso que eu quis falar disso nesse domingo, nessa noite. Porque é oportuno devido ao fato de que estamos recebendo novos membros. Quero falar com você, eu quero te dar um alerta acerca de 10 possíveis, vamos falar juntos? 10 possíveis razões que você está ou ficará insatisfeito com a comunidade reformada. Então isso é a tentativa de gerar em você uma consciência mais adequada, bíblica, acerca do seu compromisso e do seu relacionamento com essa igreja. Espero que esse alerta seja útil para você. Que aonde for necessário, ele provoque as mudanças que Deus espera de mim e de você. Olha, irmãos, primeiro alerta. 10 razões que você está ou ficará insatisfeito com essa igreja. E talvez um dia vai sentir necessidade, vontade de sair dessa igreja. E talvez, infelizmente, vai até sair. Eu disse, na maioria dos casos, das igrejas bíblicas, as pessoas que saem dessa igreja, saem por problemas delas, por culpa delas, por responsabilidade delas. Não por culpa de pastor ou da igreja. Embora tenha, claro, muitas exceções. Mas a primeira razão, que talvez você está insatisfeito com essa igreja, ou vai ficar, presta atenção, irmão, presta atenção. Por que você está insatisfeito com essa igreja? Ou você vai ficar, uma razão, juntos, quando uma pregação toque em algum dos seus pecados, você fica triste, ou indiferente, ou com raiva, mas não resolve mudar, não resolve praticar a palavra. Aplique, coloque isso como pergunta para a sua própria vida. Quando eu ouço aqui uma pregação que mexe com um problema meu, eu estou desobedecendo a Deus numa questão específica. E a pregação, o pregador fala sobre aquele problema. Como é que eu reajo? Talvez você fica simplesmente indiferente, você faz que nem ouviu. Muitas vezes, se o tema do sermão não te interessa, você sabe que o tema do sermão vai pegar para você, né? Você já fecha os ouvidos e o coração.
E faz que não ouviu nada. E isso vai trazer para nós mais condenação. Mais condenação. Então, cuidado. Aqui nessa igreja, você não está ficando indiferente diante da pregação. Indiferente. Quando toca num pecado, num problema que você tem, que você precisa mudar. Você não está ficando com raiva. Ou simplesmente fica triste, mas não faz nada. Remorso levou Judas para o... Remorso levou Judas para onde? Para o inferno. Para a forca e para o inferno. Então não adianta ficar com remorso. Tem que falar assim: Jesus, eu vou tomar uma posição, vou lutar e pela tua graça eu vou mudar, vou vencer esse pecado, vou vencer esse mal. Tem que se arrepender e confessar e abandonar o pecado, vencer o pecado. Você pode procurar o pastor para receber ajuda, pode procurar um presbítero, pode ler um livro, jejuar, mas você precisa vencer o pecado. Não ficar apenas triste, ou indiferente, ou até com raiva de quem falou do seu pecado. Olha aí, Tito 1:25, vamos ler. Sobre esse tópico, o texto é esse, todos juntos? Mas aquele que considera atentamente, considera. Então, quando eu estiver pregando, você tem que estar atento, considerando, avaliando, buscando guardar na mente e no coração a palavra, para que você pratique. Considere atentamente, saia daqui e reflita na palavra. Não saia daqui e vá falar sobre Bolsonaro, sobre Atlético, Cruzeiro, e esquecer da palavra, não. Considere como? Atentamente. Mais o que? Na lei perfeita. Lei da liberdade. A lei de Deus nos traz liberdade quando a gente se compromete com ela. Ela nos liberta. E nela persevera. Não sendo ouvinte negligente. O problema é que nós somos seletivos, né? Muitas vezes. O que o pregador falou, que a gente que foi favorável a nós, que foi confortável e agradável para nós, a gente, oh glória! Mas aquilo que mexeu, tocou no nossa feridinha, não, a gente deixa de lado. Tem que parar com essa seletividade, senão não vai dar certo. Não seja ouvinte negligente, mas o que? Operoso praticante. Operoso quer dizer aquele que trabalha, que pratica, trabalha na prática da palavra. Esse será o quê? Bem em tudo que realizar. Será bem-aventurado. Então pare com fuja dessa situação, dessa cilada do diabo, de ouvir a palavra, de ficar triste, indiferente, com raiva e não praticar. Pratique a palavra. É esse o chamado de Deus para mim e para você. Senão você vai acabar ficando decepcionado com essa igreja e até saindo daqui e não vai ser bênção para você. 2. O que mais que vai fazer você ficar? Porque você já está ou ficará insatisfeito com essa igreja? 2. Você prometeu ser constante aos cultos, porém se tornou inconstante. E também não justifica suas faltas. Eu já cansei de falar, né? Nem falo mais. Irmão, se você tem que faltar com frequência nos cultos de terça, você precisa comunicar para o pastor, para os membros do conselho, dizer a razão que você está faltando. No culto de quinta, você tem que dizer por que você está faltando. Por que você falta com frequência? Muita gente não fala nada. Eu também não pergunto mais não. Por que você falta na escola dominical? Não falo, eu também não pergunto mais. Olha Hebreus 10:25. Um dia você prometeu aqui, como os irmãos aqui, o Darli, Renivaldo, Julie, né? Quem é outro? Eurido, sempre me foge um. Um sempre. Você prometeu que ia ser assíduo aos cultos, frequente aos cultos, inclusive nas assembleias. Olha, eu vou ser tão fiel em vir nos cultos, que eu não vou faltar nem culto nem assembleia, eu vou estar aqui.
E depois você esqueceu que você prometeu isso para Deus e prometeu para a igreja. Que falta de palavra. Você não tem palavra, não? Irmão, o maior problema, um grande problema de uma pessoa, problema de caráter, é não ter palavra. Fala uma coisa, faz um compromisso, e depois fica faltando na igreja, e não dá satisfação. E ainda colocando culpa nos outros. Hebreus 10, 25 fala o que, irmãos? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Hoje é de muitos. Hoje o autor diria, é de muitos que é o costume. Antes, passamos admoestações. Ou seja, avise o seu irmão, chame a atenção dele. Puxe a orelhinha dele. Né? Em vez de ficar faltando no culto, dá um toque nele. Aconselhe, alerte o seu irmão, alerte. Irmão, ó, não é assim que age, não é assim que vive. Ore, estude a Bíblia, esteja nos cultos. Ande com Deus, se santifique. Porque eu estou vendo que você está faltando mais nos cultos do que está presente. E outras situações que você vê que o irmão está falhando, precisa admoestá-lo. Nós temos que fazer isso, não é só o pastor que tem que advertir, que admoestar, que corrigir os irmãos. Todos nós temos que fazer isso, irmãos. Ele está falando, façamos admoestações, cada um aqui é responsável por admoestar o outro sobre seus erros, sobre seus pecados, sobre suas fraquezas e falhas, nós temos que admoestar. E tanto mais quando nós vemos que o dia aí está com D maiúsculo, é o dia da volta de Cristo. E Cristo volta. Cristo volta quando ele vai voltar mesmo, no último dia da história. E ele volta para quem morre. Você morreu, Cristo voltou para você. E aí? Ó, se a volta de Cristo ainda está bem distante, se ainda tiver, o dia da nossa morte pode ser assim, previsto, viu? Você tem 30? Talvez você tenha no máximo 50, então já pode pagando o caixão, né? Compra o terreno lá no cemitério. Eu não comprei não, vou deixar o meu povo pagar. Eu pago tanto de coisa para o meu povo, vou deixar eles pagar para mim. Mas você já pode fazer uma previsão, se você tem 30 é mais 50 e olha, se tudo correr bem, entendeu? Se tudo correr bem é mais 50. E se tudo correr mal, talvez é mais 10, mais 5, mais 15, mais 20, mais 1. Se tudo correr mal, você vai. O dia nosso está se aproximando. Você tem que estar pronto, querido, pronto. Revelar que você é um cristão verdadeiro, porque se não for, na hora que chegar o dia, acabou. Não tem mais saída, não tem mais esperança. Outra razão que você está insatisfeito ou vai ficar com essa igreja. Primeiro então, segundo então, pare de ser ausente nos cultos. Pare de ficar lá na sua casa ou ir trabalhar na hora do culto. Pare com isso, venha para a igreja. Pare de usar o seu cansaço, porque todo mundo aqui cansa no dia. Pare de usar seu cansaço como justificativo para não vir na igreja. Terceiro, você é justamente repreendido, admoestado, advertido pelo pastor, conselho ou algum irmão e não aceita a repreensão. Então aí você vai ficar triste mesmo, decepcionado, frustrado, arrasado com a igreja, não vai querer mais vir nos cultos, vai ficar com raiva dos irmãos, do pastor, seja de quem for, vai ficar com raiva até de Deus. Porque você não quer aceitar a repreensão. E a coisa mais terrível que tem nessa vida, irmãos, é a gente estar errado, alguém nos advertir, alguém dar um puxãozinho de orelha na gente, e a gente ficar irado, com raiva. Isso é orgulho, irmão, orgulho. E o orgulho mata. Matou o diabo.
Ele está indo para o inferno. O diabo está indo para o inferno por causa do orgulho. Também. O orgulho mata a gente. Provérbios 3, 11 e 12. Olha o que fala. O que você tem que fazer quando alguém te repreende? Como é que você tem que ver isso? 3, 11, 12. Vamos lá? Filho meu, Deus está falando para mim, para você. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Não rejeite a disciplina, não fique com raiva. Não fique triste, desanimado, não fique irado, magoado, ferido, ofendido. Não fique assim, querido. Por quê? O Senhor repreende a quem? Dê graças a Deus que o pastor fala do seu pecado. Dê graças a Deus que o pastor chama você, senta com você aqui. Irmão, e aquela questão lá? Como é que é mesmo? Pastor, bem. Dê graças a Deus que o pastor está falando, irmão, não é bem assim. Olha o que a palavra está dizendo. Dê graças a Deus que você é repreendido pelo pastor, é repreendido pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo seu pai, ou pelo conselho da igreja, ou por algum irmão. Dê graças a Deus que chamaram a atenção sua. Você estava pisando na bola, você estava envergonhando o nome de Cristo, envergonhando a Cristo, pecando contra Deus, ofendendo a Deus e trazendo dor, sofrimento, derrota para a sua vida espiritual, para a sua família. Alguém te advertiu, te alertou. Dê graças a Deus por isso. E mude em nome de Jesus. Mude, porque o Espírito Santo quer nos capacitar a mudar. Agora você ficar aí feridinho, né? Ele não vai resolver. Você vai fazer que os líderes da igreja fiquem gemendo. A Bíblia diz que o crente que não obedece faz que os líderes cuidem deles com gemido e não com alegria. É. Se eu falo com você, se eu prego, se eu ensino, se eu te advirto aqui, se eu te repreendo, e você muda, né? Eu vejo os sinais de mudança, os frutos do seu arrependimento. Aí eu vou ficar o quê? Transbordando de alegria. Agora se eu vejo que você endureceu o coração, se rebelou, se distanciou mais ainda de mim, da igreja, ou falou mal de mim, eu vou ficar gemendo. Porque eu vou gemer. Você quer que eu fique gemendo? Se você quer, você não me ama não, irmão. Você não ama Jesus não. Quarto lugar. Por que você está insatisfeito ou vai ficar com essa igreja? 4, juntos? Você fala mal do pastor, conselho ou irmãos da igreja. Isso não vai funcionar, irmãos. Quando eu fui ordenado ao ministério, eu tinha um gravíssimo pecado, que o meu coração e o diabo me cegava e não deixava eu ver. As pessoas, os meus irmãos, os membros da igreja, me entristeciam, me decepcionavam, e eu falava mal deles. Você entendeu? Irmãos, você não sabe o quanto que eu paguei por isso. Porque eu não tinha domínio da minha. Eu ficava com raiva dos irmãos. De alguns irmãos, não todos, né? Lógico. Eu ficava com raiva de alguns irmãos. Magoado, frustrado muito com eles. Porque eles cometiam injustiça também comigo. Mas em vez de eu orar, entregar a Deus, e suportar os irmãos, até que Deus tratasse com eles, porque Deus trata, né? O que eu fazia? Eu me vingava falando mal deles, difamando eles, criticando eles, para os outros. Paguei caríssimo, irmãos. E eu estou dizendo para você, se você fizer o mesmo, a pior coisa que você pode fazer numa igreja é ser difamador, é ser maldizente. Pior coisa que você pode fazer.
Se for para você ficar aqui assim, pode sair, pode ir para outra igreja, lá eles vão te receber muito bem. E o diabo também. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 3,10, irmãos. Olha aí, vamos lá? Quem quer amar a vida, viver dias felizes. Você quer viver a vida assim, com satisfação? Quem quer amar quem quer ter satisfação na vida, alegria na vida. É isso que o texto quer dizer. Você quer ter satisfação na vida, alegria na vida. Você quer ver dias felizes? Você quer ter dias felizes? O que você tem que fazer? Refreia a tua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Evite que seus lábios falem engano, mentira, que seus lábios difamem as pessoas. Evite isso. Porque o diabo vai trabalhar poderosamente através da sua maledicência. Vai trabalhar contra você, vai te ferir, vai te oprimir, vai te derrotar. Vai talvez até te causar depressão, mais ansiedade, desânimo. Vai destruir na sua casa. Uma pessoa maldizente não tem paz dentro da sua casa. Ela não tem paz dentro de casa. Até porque ela contamina todo mundo ali. Se você fica decepcionado comigo aqui, você chega em casa, você tem o hábito de falar mal, né? Você chega em casa, você vai fazer o quê? Contaminar todo mundo ali. Todo mundo vai ficar com ódio de mim. Todo mundo vai ficar com raiva. Todo mundo vai ficar decepcionado, frustrado. Vai arrasar com a sua casa. Seu casamento, seu marido, filhos. Pessoas que não são crentes. Porque tem gente que tem problema na igreja, crente, né? E ele fala com pessoas da família dele que não é crente. Que não é crente. Aí aquelas pessoas vão se converter nunca. Nunca elas vão se converter. Você vai ter só derrota, 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 perda, problema, decepção, tristeza. Quanto mais você usar mal a sua língua, quanto mais você for maldizente e difamador. E aí você vai acabar saindo dessa igreja mesmo, porque você não aprende a amar, perdoar e calar sua boca e orar pelas pessoas. Você não aprende a orar pelos outros, só aprende a ficar falando mal. Você vai acabar, não vai ter jeito. 5. Por que você está insatisfeito ou vai ficar com essa igreja? Por quê? Vamos lá? Você recebeu muitas instruções sobre o casamento, mas não as pratica. E portanto, sua comunhão com Deus está interrompida. 1 Pedro 3,7. Vamos juntos? Fale comigo. Maridos. E esposas, né, também. Amai vós igualmente. Veja a vida comum do lar. Vida comum do lar com discernimento. Peça a Deus discernimento. O que é certo, o que é errado, o que é bíblico, o que agrada a Deus, o que não agrada. Peça a Deus você discernir. Discernir. Peça a Deus discernir o que é pecado, o que é mal, o que é bom, o que glorifica a Deus. E peça a Deus discernimento sobre o que fazer, que providência tomar para resolver o problema. Viva a sua vida conjugal com discernimento. Discernir o que está errado, o que está certo, o que é de Deus, o que não é de Deus. E discernir o que fazer para resolver o problema. Discernimento, o que mais? E tendo consideração, respeito com o outro. Respeito para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Lembra que ela é digna de um monte de coisa. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Casamento é uma graça. Se você não vê assim, eu peço que Deus abra seus olhos. Casamento é uma graça de Deus, é um privilégio, é uma honra, é um favor imerecido.